Ontem, o presidente da APP, professor Hermes Leão, esteve aqui na Assembleia. Acompanhei o professor Hermes Leão numa conversa que nós tivemos com o presidente da Comissão de Educação, o deputado Hussein Bakri, que prontamente acolheu o pedido de organizar uma reunião extraordinária da Comissão de Educação, que aconteceu no início da tarde de hoje, aqui na Assembleia Legislativa, com a presença dos dirigentes da APP Sindicato, professor Hermes Leão, presidente, professora Valquíria, demais dirigentes da APP, e também com a presença dos deputados da Comissão de Educação. Estava presente o deputado Márcio Pacheco, o deputado Evandro Araújo, o deputado Anibele Neto, eu estava presente, também presente o presidente da comissão, o deputado Hussein Bakri. A APP Sindicato trouxe um documento que entregou aos deputados, membros da comissão, e explicou o documento, e debatemos. O documento, o que a APP reivindica, de modo sintetizado, de modo urgente, que a Comissão de Educação da Assembleia reaja com rapidez, encaminhando um documento ao governador, Beto Richa, ao secretário-chefe da Casa Civil, deputado Rossoni, a secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, no sentido de suspender imediatamente o estudo que pretende reduzir o salário dos professores em contrato temporário para o próximo ano. Essa redução implicaria num prejuízo de 35% do salário dos professores, que é um salário já pequeno, é o menor salário pago no Poder Executivo para um servidor com nível superior. E isso quebraria a isonomia salarial em início de carreira. Veja que um professor com 20 horas semanais recebe R$ 1.415. Se tiver uma redução de R$ 500, volta para R$ 915 o salário do professor. Então isso é desumano, é inconstitucional. Então que isso seja imediatamente suspenso, para dar tranquilidade aos nossos professores, para terminar o ano letivo. Também que suspenda da resolução de distribuição de aulas, que altere a resolução para a distribuição de aulas. A resolução aplicada em 2017, ela é inconstitucional. A APP certamente vai ganhar na justiça, só que na justiça demora. Nós temos professores que tiraram licença médica por necessidade, por determinação médica, e tiveram o prejuízo na hora da distribuição de aulas, que não puderam pegar as 40 aulas. Só ficaram com 20 aulas. 20 aulas é metade do salário. Passaram o ano de 2017 com metade do salário. Mesmo, doutor Batista, aquele professor que passou por um câncer e recebeu alta, aquele que quebrou um pé, por exemplo, aquele que sofreu, que infartou lá no primeiro semestre, mas que se recuperou, esse professor ficou punido na hora de distribuir aulas. Nós tivemos caso de professor. Um minuto para concluir, o horário do PT. Eu vou usar o horário da liderança do PT. Do PT? Sim. Nós tivemos caso de um professor que, no término da aula, no período noturno, saiu com sua moto para ir para casa. O trajeto do trabalho para casa é considerado acidente de trabalho. Sofreu um acidente de trânsito e, por conta disso, teve que amputar um dos pés. E ficou
um período, no primeiro semestre de 2016, fora da escola. Segundo semestre, voltou para a escola. Voltou para a escola, terminou o ano letivo. Qual a surpresa desagradável que ele teve? Não pôde retomar as 40 aulas que ele tinha. Só 20. Metade do salário este ano. Então, outro exemplo. Uma professora reclamou muito porque ela perdeu um dos filhos e ela teve que fazer o velório e sepultar o filho. Levou falta. É licença. É coberta por lei. Mas, qual foi a surpresa dela? Foi punida na hora de distribuir aulas. Licença para casamento. Licença para estudar. Professores que fizeram o PDE, que é um estudo, que é obrigatório fazê-lo, senão não se chega ao nível 3 da carreira, pois foi punido. Então, licença legal para fazer mestrado, por exemplo, foi punido. Então, que essa resolução seja substituída por uma nova resolução, que respeite a nossa Constituição e respeite a nossa legislação. E que também respeite 1/3 de hora atividade. Hora atividade é o tempo que o professor tem para preparar as aulas e também para corrigir os trabalhos e as provas que ele aplica aos estudantes. Uma sessão como esta é como se fosse uma aula lá na escola para o professor. Eu sou professor de matemática do Estado. Então, uma sessão como esta é como se fosse uma aula. E nós precisamos de preparar a sessão. E nós temos trabalho também depois da sessão. Mas nós, deputados, nós temos assessores que nos auxiliam. O professor não tem assessor para auxiliá-lo. Ele tem que preparar sozinho as suas aulas e depois que aplicar provas, trabalhos, ele precisa de tempo para corrigir, para anotar, para colocar no sistema. Cada aula do professor é como se fosse uma sessão que nós temos aqui na Assembleia. Tem gente que erroneamente acha que o deputado só trabalha se tiver sessão. É um equívoco. É um equívoco também achar que o professor só trabalha quando entra na sala de aula. Está errado. Por isso que nós temos lei que garante ao professor um tempo fora da sala, que é o tempo chamado de hora-atividade. A hora-atividade é para preparar as aulas, é para corrigir as provas, é para corrigir os trabalhos, é para que a aula tenha mais qualidade. Quanto tempo maior de hora-atividade, mais qualidade. Basta verificar o nosso antigo Cefet, que se transformou em Universidade Tecnológica Federal, que tem ensino médio, que 50% do tempo do professor na instituição federal de ensino é de hora-atividade. Aí a qualidade do trabalho dele lá é maior, porque ele tem mais tempo para preparar. Então, o Paraná precisa mudar esta resolução. O governador precisa, com rapidez, agir para que o ano letivo de 2018 seja diferente do que foi 2015, 2016, 2017, que foram 3 anos de tumulto nas nossas escolas. E aí, nós temos colegas professores que estão desistindo inclusive de viver. Nós tivemos um aumento significativo de professores cometendo suicídio neste ano. Então essas maldades, essas crueldades cometidas contra os nossos professores, os nossos funcionários de escola, têm levado
a nossa categoria de professores e funcionários de escola ao adoecimento e à morte. Então, por isso, é mais do que perverso o que estão fazendo, é mais do que maldoso o que estão fazendo com os nossos professores e funcionários da educação básica no estado do Paraná. É cruel e, por isso, precisa ser suspensa essas medidas que traz prejuízo, que traz tristeza, que traz insatisfação, que traz doenças aos nossos professores, porque afeta o psicológico e somatiza, transformando uma categoria importantíssima para a sociedade paranaense numa categoria adoecida. Então isso tem que ter um ponto final. Por isso eu quero aqui me dirigir a cada deputado, cada deputada, que vai receber, inclusive, cópia desse documento que foi entregue aos deputados da Comissão de Educação, para que possam também se levantar na defesa da educação pública de qualidade, se levantar na defesa dos nossos mais de 1 milhão de estudantes, se levantar na defesa dos nossos professores e dos nossos funcionários da educação do Estado do Paraná, que precisam do apoio dos 54 deputados desta casa.